Havia um número que resistia a ser superado: 60 gramas de carboidrato por hora. Não importava quanto o atleta ingeria, não importava a forma: gel, bebida, barra, alimento sólido. A taxa de oxidação de carboidrato exógeno, o carboidrato que vinha da ingestão, não do glicogênio muscular, chegava a 60 gramas por hora e parava. Ingerir mais não aumentava a oxidação. Ingerir mais apenas produzia uma coisa: desconforto gastrointestinal, náusea, inchaço, cãibras, às vezes interrupção da prova. Por anos, esse limite foi tratado como o limite fisiológico imutável. 60 gramas por hora é o teto. Planeje dentro disso. Mas Asker Jeukendrup, da Universidade de Loughborough, estava fazendo uma pergunta diferente. Não qual é o teto, mas por que existe esse teto? E o que ele revela sobre a arquitetura do sistema? A resposta estava no intestino, num transportador específico e numa molécula que o campo havia por muito tempo descartado como aliada. Este é o Substrato, episódio 8. O gargalo intestinal. Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdalan da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. Asker Jeukendrup é holandês. Fez doutorado em Fisiologia do Exercício na Universidade de Maastricht nos anos 1990. Depois foi para Loughborough, o centro de pesquisa de ciências do esporte mais influente do Reino Unido. Seu foco era metabolismo de substratos durante o exercício, como o organismo usa gordura e carboidrato, em que proporções, em que condições. A questão do teto de 60 gramas por hora chegou até ele como um dado empírico sólido. Múltiplos estudos, múltiplos laboratórios, múltiplos protocolos. A taxa de oxidação de carboidrato exógeno saturava em torno de 1 grama por minuto, 60 gramas por hora, e não subia além disso, independentemente da ingestão. A maioria dos pesquisadores havia aceito esse número como o limite do sistema. Jeukendrup começou a investigar por que o limite existia. A hipótese mais óbvia era muscular. Talvez o músculo em exercício simplesmente não conseguisse oxidar carboidrato mais rápido do que essa taxa. Mas essa hipótese não se sustentava quando você calculava a demanda metabólica de atletas em alta intensidade. Em provas de ciclismo de alta intensidade, o músculo consome carboidrato a taxas bem maiores, a 1 grama por minuto. A restrição não estava no músculo. A segunda hipótese era cardiovascular. Talvez o sistema circulatório não conseguisse entregar o carboidrato absorvido ao músculo na velocidade necessária. Mas o fluxo sanguíneo para o músculo em exercício é abundante. E glicose é uma molécula pequena, facilmente transportada pelo plasma. A restrição também não estava aqui. O que sobrava era o intestino. Se o músculo consegue usar mais e o sistema circulatório consegue entregar mais, então o gargalo está entre a boca e a circulação. Está no processo de absorção intestinal. E uma vez que Jeukendrup reformulou a pergunta dessa forma, não qual é o teto, mas onde está o gargalo, a resposta começou a aparecer na literatura de bioquímica gastrointestinal que já existia há décadas. Era uma questão de transportadores, da arquitetura molecular do epitélio intestinal, de como a glicose atravessa a parede do intestino delgado para chegar à corrente sanguínea.
O intestino delgado é o local onde a absorção de nutrientes acontece. Sua parede interna é revestida por células chamadas enterócitos, e na membrana dessas células, a face voltada para o interior do intestino, existem proteínas transportadoras. Proteínas que capturam moléculas específicas do lumen intestinal e as transportam para dentro da célula, de onde seguem para a circulação sanguínea. A glicose tem um transportador principal nessa membrana apical do enterócito. Chama-se SGLT1, Sodium Glucose Linked Transporter 1, um cotransportador sódio-dependente. Ela move uma molécula de glicose para dentro da célula a cada 2 íons de sódio que entram junto. O SGLT1 tem uma capacidade máxima. Quando saturado com glicose, quando todas as suas moléculas transportadoras estão ocupadas ao mesmo tempo, ele opera em capacidade máxima. Essa capacidade máxima corresponde a aproximadamente 60 gramas de glicose por hora. O número que o campo havia tratado como limite fisiológico misterioso era, na verdade, a capacidade máxima de um único transportador intestinal. Vamos pausar aqui para entender o que isso significa. Durante anos, nutricionistas e fisiologistas recomendavam até 60 gramas de carboidrato por hora de exercício. Ingira mais, você tem desconforto intestinal e sem benefício adicional de performance. A recomendação estava correta na prática, mas a explicação por trás dela estava incompleta. O limite não era do músculo, não era do cardiovascular, era de um transportador específico na parede do intestino. E transportadores, por definição, são seletivos. Seletivo significa SGLT1 transporta glicose. Mas existem outros açúcares e outros transportadores. A frutose, o outro açúcar simples presente em frutas, em mel, no açúcar de mesa em conjunto com a glicose, usa um transportador completamente diferente na membrana apical do enterócito. Chama-se GLUT5, um transportador de difusão facilitada, sem dependência de sódio, com mecanismo independente do SGLT1. Independente. Essa palavra é importante. Se glicose usa SGLT1 e frutose usa GLUT5, e os dois transportadores operam de forma independente um do outro, então saturar SGLT1 com glicose não afeta a capacidade do GLUT5 de transportar frutose. Os dois podem operar em paralelo, simultaneamente, cada um com sua capacidade máxima. A hipótese que emergiu dessa observação era sem rodeios. Se você ingere uma mistura de glicose e frutose, em vez de apenas glicose, você usa 2 transportadores diferentes ao mesmo tempo. A taxa total de absorção de carboidrato pode exceder o teto imposto pela capacidade máxima do SGLT1 sozinho. Era uma hipótese elegante, tinha lógica bioquímica sólida. Precisava ser testada. Os experimentos que testaram a hipótese dos múltiplos transportadores foram conduzidos ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000 pelo grupo de Ukedrup em Loughborough. O artigo mais citado e que consolidou o princípio foi publicado no Journal of Applied Physiology em 2004. O design usava ciclistas em exercício prolongado e glicose marcada com isótopos radioativos, ou estáveis, dependendo do protocolo. Isótopos marcados permitem rastrear a origem do carboidrato que o músculo está oxidando. É possível distinguir, a cada momento da prova, quanto carboidrato vem do glicogênio muscular e quanto vem da ingestão recente. O protocolo comparou 2 grupos em condições controladas de exercício idêntico. Grupo glicose, ingestão de glicose pura a 1,8 grama por minuto, bem acima do teto esperado de 1 grama por minuto.
Grupo mistura, ingestão de mistura glicose e frutose em proporção 2:1, na mesma taxa total de 1,8 gramas por minuto. A quantidade ingerida era a mesma, a composição era diferente. Os dados de oxidação contaram histórias completamente distintas. Grupo glicose, a taxa de oxidação de carboidrato exógeno chegou a aproximadamente 1 grama por minuto, 60 gramas por hora, exatamente o teto esperado. Ingerir 1,8 grama por minuto e oxidar apenas 1, o excesso ficou no intestino, sem ser absorvido na velocidade de ingestão, causando desconforto gastrointestinal. Grupo mistura glicose-frutose. Taxa de oxidação de carboidrato exógeno chegou a 1,4 a 1,5 grama por minuto. 45% a mais de carboidrato exógeno oxidado por hora, simplesmente por usar 2 açúcares diferentes em vez de 1. A hipótese se confirmou, com margem de efeito expressiva e com mecanismo claro, SGLT1 operando próximo da capacidade máxima com glicose, GLUT5 operando em paralelo com frutose. 2 canais, fluxo total superior ao de qualquer canal sozinho. Estudos subsequentes refinaram a proporção ideal. A proporção de 2:1 entre glicose ou maltodextrina e frutose emergiu naquele momento como a mais eficiente, maximizando a absorção total enquanto minimizava o desconforto gastrointestinal. Proporções com mais frutose relativa tendiam a sobrecarregar o GLUT5 e produzir desconforto intestinal próprio da frutose em excesso. Proporções com menos frutose deixavam a capacidade de GLUT5 subutilizada. Em provas acima de 2 horas de duração, onde o atleta ingeria carboidrato de forma consistente ao longo da prova, a diferença entre ingestão de glicose pura e mistura glicose-frutose em desempenho era mensurável e significativa. Mais carboidrato chegando ao músculo, menor depressão de glicogênio muscular para a mesma duração de prova, maior capacidade de manter intensidade nos momentos finais. Para colocar isso em perspectiva, o avanço de You Can Do Up não foi um refinamento marginal do protocolo existente, foi a descoberta de que o teto havia sido mal diagnosticado. Não era um teto fisiológico absoluto, era o teto de um transportador específico, contornável por design. A diferença entre essas duas interpretações é enorme. A primeira fecha o problema. A segunda abre uma fronteira. A frutose tem uma história complicada no discurso nutricional. No contexto de dieta sedentária com excesso calórico crônico, a frutose tem implicações metabólicas reais que justificam cautela. O fígado é o principal processador de frutose no organismo. Em quantidades excessivas, frutose hepática em excesso pode contribuir para a síntese de triglicerídeos, resistência à insulina hepática e acúmulo de gordura visceral. Essa literatura, que alimentou a demonização da frutose na cultura popular dos anos 2000, é real e válida no contexto correto. O contexto correto é sedentarismo e excesso calórico. O contexto de um atleta correndo há 3 horas, com glicogênio muscular em depressão progressiva e demanda de substrato de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora, é completamente diferente. Nesse contexto, a frutose que chega ao intestino via GLUT5 entra na circulação e tem 2 destinos principais. Uma parcela vai ao fígado, em vez de ser convertida em gordura, é convertida em glicose ou lactato e usada diretamente como combustível. O fígado de um atleta em exercício intenso está em modo de exportação de substrato, não em modo de armazenamento. Outra parcela entra na corrida circulatória e é captada pelo músculo em exercício diretamente.
A frutose, que é um problema metabólico no sedentário, em excesso calórico, se torna uma aliada estratégica no atleta que está queimando substrato em alta taxa há horas. Eukedrup cunhou o termo Multiple Transportable Carbohydrate, carboidratos com múltiplos transportadores, para descrever esse princípio. E o princípio rapidamente se tornou o fundamento de formulação de produtos esportivos de alto desempenho. A indústria de nutrição esportiva respondeu com velocidade. Géis, bebidas e barras que anteriormente usavam glicose ou maltodextrina pura passaram a usar misturas de glicose e frutose ou maltodextrina e frutose em proporções próximas de 2:1. A reformulação não era simplesmente cosmética, era uma mudança de arquitetura com impacto mensurável na absorção. A proporção 1:0,8 de glicose e frutose, ou seja, 55% glicose ou maltodextrina e 45% frutose, é um refinamento posterior, principalmente a partir dos estudos de Rowlands et al. Em 2011 até 2015, surge em contextos de ingestão muito alta, de 100 até 120 gramas por hora, quando o objetivo é explorar ainda mais a capacidade do GLUT5. Morten, uma empresa sueca fundada por ex-atletas de elite, levou o conceito um passo além. Desenvolveu géis e bebidas baseados em hidrogel de alginato, uma matriz de polissacarídeo que encapsula o carboidrato e permite concentrações mais altas sem impacto osmótico que normalmente retarda o esvaziamento gástrico. A alegação central, entrega de carboidrato em concentrações acima do que formulações convencionais permitem, com menor desconforto gastrointestinal. A evidência independente sobre o hidrogel é menos robusta do que o marketing sugere, mas o princípio subjacente, usar a química do gel para modificar o comportamento intestinal do carboidrato, é uma extensão legítima da linha de pesquisa de Eukedrup. O que os dados de 2004 abriram foi, na prática, a possibilidade de atletas de ultra e provas longas ingerirem 90 gramas de carboidrato por hora e alguns até 120 gramas, com benefícios de performance documentado e desconforto gastrointestinal manejável. Mas há uma condição que essa fronteira exige. O intestino precisa estar preparado. E a preparação do intestino, o gut training, que vai ocupar parte do próximo episódio, é uma descoberta tão importante quanto a dos transportadores, porque ela mostra que o intestino não é apenas um gargalo com arquitetura fixa, é um sistema adaptável que responde ao treinamento exatamente como o músculo. O trabalho de Eukedrup revelou que o teto de 60 gramas por hora não era exatamente fisiológico, era engenharia de um único transportador, e que o intestino humano, quando recebe os substratos certos pelas portas certas, consegue entregar muito mais. Mas há um dado nessa história que o próprio Eukedrup começou a investigar mais tarde e que pertence ao próximo episódio desta série. Em 2004, um experimento perturbou o modelo energético clássico de uma forma que ninguém havia antecipado. Ciclistas em contrarrelógio melhoraram performance simplesmente enxaguando a boca com solução de carboidrato, sem engolir, sem caloria absorvida, sem substrato chegando ao músculo. A melhora foi de quase 3%, e o mecanismo não estava no intestino, estava no cérebro. No próximo episódio, o que acontece quando o sinal de carboidrato chega à boca antes de chegar ao músculo, e o que isso revela sobre onde, de fato, o ritmo de uma prova é decidido. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério.
porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina. Nos vemos no próximo episódio.